Há quanto tempo não venho fazer um vídeo aqui no canal? E nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, Deus permitiu situações, circunstâncias, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por cada luta, por cada situação, por cada circunstância, porque tudo isso é para a glória do Senhor, né? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele ordena o nosso caminho. Quando a gente coloca a nossa vida diante dele. Isso é uma necessidade para nós, porque não conseguimos tomar conta da nossa vida por nós mesmos. É impossível o ser humano depender de si mesmo, ou seja, seguir a sua vida alheio a Deus. Dependemos dele o tempo todo. E Deus me trouxe um pensamento ontem que, de fato, se você está trabalhando agora, se você está trabalhando hoje, se você está fazendo alguma coisa, se você se levantou hoje da cama, você respirou, você falou, você pensou, você tem as suas mãos e você pode usá-las para trabalhar, você tem os seus pés, você pode andar, você pode comer, você pode fazer qualquer coisa hoje. Tudo que você fizer, tudo que você já fez e tudo que você fizer hoje, eu e você, tudo isso só é possível porque Deus tem permitido. Você já parou para pensar nisso? Não como uma coisa assim, realmente, eu sei disso, eu já sei disso. Não, mas para um pouco para pensar. Se eu levantei hoje da minha cama, eu abri os meus olhos, eu pude abrir os meus olhos, eu pude dar as primeiras palavras e que essas primeiras palavras sejam para Ele. Se eu pude respirar, eu levantei, eu cuidei de mim, né? Eu busquei a presença dele, meditei, depois eu fui cuidar de mim, eu fui tomar banho, escovar os dentes, eu fui para o meu trabalho, eu comi. Então, tudo isso só é possível porque ele permitiu. Você tem noção disso? Porque se Deus não permitisse, eu não poderia fazer. Se Deus não tivesse me dado o fôlego de vida, eu não poderia respirar. Se ele não tivesse me dado a força para eu levantar da minha cama, o sustento do meu corpo, se ele não tivesse me dado hoje, eu não poderia fazer isso. Porque quando você começa a pensar que existem pessoas que nesse momento estão em cima de uma cama, no hospital, estão na UTI, estão internadas por conta de algum problema de saúde. Muitas estão sem conseguir comer, se alimentam por uma sonda, estão sem consciência, estão ali apenas vegetando, sendo cuidado por máquinas, por outras pessoas, pelos seus familiares. Quando a gente começa a pensar que tem gente que está preso nesse momento, que não pode ver a luz do sol, ver a luz do dia. Sim, pagando por algo que aquela pessoa plantou, mas ela chegou até ali. Claro, a gente sabe que as pessoas, nós vamos colher aquilo que a gente planta. Mas quando a gente para pensar que tem gente que tá nessa situação, e sobretudo aquelas que não podem trabalhar, que não podem fazer muita coisa porque tem dor, sente dor em alguma parte do seu corpo, e estão impossibilitadas de fazer o que mais gostam de fazer, por exemplo. Deus permite essas situações. Muitas vezes não é da vontade dele,
Claro que não é da vontade dele ver um filho, ver a criatura, a pessoa, o ser humano desse jeito, preso a uma situação difícil, a uma situação em que ela não pode se movimentar, que ela não pode fazer nada. Deus não é da vontade dele, mas ele permite. Ele permite. Então, para os propósitos dele. Mas quando a gente começa a pensar que, meu Deus, eu tô aqui, eu posso trabalhar, eu posso comer, eu posso andar, eu posso falar, eu posso pensar, porque o Senhor me permite fazer isso agora. Porque o Senhor não mexeu na minha estrutura de forma tal que me impossibilite de fazer tudo isso. O Senhor mais um dia me acordou. O Senhor mais um dia me deu uma nova oportunidade para viver. Mesmo que num mundo como esse, mas eu tenho aqui a oportunidade de te conhecer mais, de ter intimidade contigo. Porque, gente, a gente só tá aqui é para buscar a nossa salvação. É para buscar vida com Deus, é para buscar intimidade com Deus, é para buscar a presença dele. Porque se a gente não buscar isso, a gente vai morrer. A gente morre mesmo. O que aconteceu lá no jardim com Eva? Deus disse que morreriam se tocassem naquela árvore, naquele fruto. De imediato eles não morreram. Eles não caíram duro e morreram, não. Mas o que é que morreu ali? Morreu o temor a Deus, morreu a confiança, morreu a intimidade com Deus, morreu a obediência, morreu a alma. A alma, ela morreu naquele momento. De que forma? Por quê? Porque ela se separou da presença de Deus. O pecado entrou ali. O diabo entrou ali. A separação, a divisão, a contenda, o orgulho, a inveja. Tudo entrou ali. E fez separação entre o homem e Deus. Foi da vontade de Deus? Não. Foi permissão de Deus. Foi permissão. Ele já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, ele fez. Ele permitiu. Ele já sabe do fim desde o princípio. E ele diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Deus, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer, ele nos fez, ele nos criou, ele nos deu fôlego de vida, ele enviou seu filho, ele derramou do seu Santo Espírito. Ele dá tudo de si pelo Filho. Pelas criaturas, para as criaturas se tornarem filhos dele. Algo que somente é possível pelo novo nascimento, pelo arrependimento, pelo batismo nas águas e no Espírito Santo. E batismo de fogo para aperfeiçoar as lutas, as guerras, as dificuldades que Deus permite para o nosso bem. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se você já entregou a sua vida para Ele, isso que você está passando hoje, que somente você e Deus sabem, e o diabo também sabe, mas isso que você está passando hoje, você entregou sua vida para Jesus, fique em paz, é para o seu bem. Por mais que o diabo venha e lance setas contra você, dizendo, poxa, como é que você entrega a vida para Jesus e está passando por isso? Que injustiça! Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Coloca diante dele e permanece confiante.
porque alguma coisa vai culminar para a glória dele. Algo vai acontecer para a glória dele. Então, voltando ao pensamento, poxa, é um privilégio eu poder trabalhar, eu poder falar, eu poder pensar, eu poder comer. Com relação a isso, eu começo a honrar a Deus, eu começo a ter temor a Ele, sem vê-lo. Então, o pensamento que o Espírito Santo me trouxe ontem foi: eu temo ao Senhor, mesmo sem vê-lo. E é isso que faz a diferença entre aquele que de fato serve ao Senhor daquele que não serve. Então, mesmo sem eu ver a Deus, como é que eu mostro que eu sei que Ele existe? Quando eu estou em uma situação do dia a dia e eu temo a Ele, eu sei que Ele está vendo, então eu vou evitar certas coisas. Eu vou evitar aquilo que aquela situação pode acarretar de mal. Como está escrito na palavra de Deus, foge da aparência do mal, um exemplo. Então eu vou fugir da aparência do mal. Deus, Ele está me vendo. Deus, Ele está ali. Ele tem olhos de fogo, Ele vê tudo, Ele vê o nosso interior, Ele vê tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada intenção. Então, quando eu creio que Deus existe verdadeiramente, que Ele está inserido na minha vida, então eu tenho temor a Ele, por mais que eu não o veja, que eu nunca tenha visto Ele. Mas isso só pode acontecer se a pessoa tiver um encontro com Jesus. De fato e de verdade. Não é a questão dela frequentar a igreja há anos, fazer trabalho missionário há anos. Para Deus não é o tempo de igreja que Ele considera, mas sim a nossa fé. Eu estou dizendo que a igreja não é importante? É importante. Sem ela, a gente não poderia manter a nossa fé. Porque você pode ver que muitos que saíram da casa do Senhor, elas saem de mão dada com o diabo. O diabo deu sugestões a ela, para ela sair, para ela desistir. Então, na igreja, a nossa fé ela é fortalecida. Se você está longe, pensa como é que tem sido a sua vida depois que você desistiu. Pensa como tem sido os seus dias depois que você parou de estar ali em comunhão com Deus, na casa dele. Porque quem é filho gosta de ir na casa do pai. E honra o pai quando vai à casa dele. Quem é filho. Quem é bastardo não dá a mínima. Não dá importância. Não tem consideração com o suposto pai. Não se importa. Porque quer viver a sua vida. Porque quer viver da sua maneira. Porque se acha bom demais para receber qualquer tipo de instrução. Não, ele já tem a instrução dentro dele. Ele pensa isso. Ah, ele já sabe demais na mente dele. Só que a nossa mente é um campo de batalha. E vivemos uma guerra espiritual o tempo todo. Uma guerra pela nossa alma. Sem a igreja, ficamos à mercê do mundo. Passamos mais tempo no mundo. Quando vamos à igreja, nos santificamos. Estamos num ambiente propício a nos concentrar para buscar a Deus. Não que isso não possa ser feito na sua casa, onde quer que você esteja. Mas isso, ir à casa do Senhor,
é uma das muitas provas que podemos dar a Deus que cremos nele. Porque quando entramos na casa do Senhor, vamos direto para o altar, falar com ele. Aos olhos do mundo, poxa, o que aquela pessoa está fazendo ali naquele altar? Naquela parte lá da frente da igreja? Falando sozinha? Não, cremos que o altar é o lugar mais importante. É o alto, é mais alto do que o resto. A bênção, ela vem do altar, passa pelo pastor e é derramada sobre aqueles que ali estão. O altar de Deus tem fogo santo. E quantas vezes a gente pode ter experiências de quando alguém manifesta ali e o pastor coloca aqui a mão no altar. Quando isso acontece, o demônio é queimado e ele grita, porque ali há fogo espiritual, fogo santo. E é naquele altar que tem que haver o sacrifício. Quando Jesus foi sacrificado, ele se sacrificou num altar, a cruz, no alto do monte. No monte. O monte é o lugar mais alto. É no monte que é feito sacrifícios. É onde estamos mais perto do céu, mais perto de Deus. É no monte que coisas gloriosas acontecem. Quando colocamos a vida nesse monte, quando colocamos a vida no altar, quando sacrificamos, podemos ver a Deus. Onde há sacrifício, há Deus. Você pode ter certeza disso. Então, eu venho trazer aqui essa palavra, né, relacionada à aliança com Deus. Eu estava meditando em Josué, capítulo 24, e fala que Josué renova a aliança de Deus com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué estava propondo a bênção ou a maldição, assim como Deus faz em outra passagem. Eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Josué aqui propõe ao povo: temei ao Senhor, sirvam ao Senhor, com sinceridade e com verdade, e deixem fora, joguem fora os vossos deuses, deuses que os pais de vocês serviram, os seus antepassados. Hoje em dia, a gente vê como a gente olha para a nossa família, para a nossa parentela, e a gente pode ver idolatria, né? Você vai ver de acordo com a sua família, né? A idolatria, né? Como cada ente querido seu viveu no passado, você começa a fazer uma análise. Porque se a pessoa ela serviu a outros deuses, e isso não estou falando só de questão assim religiosa, né? Servir a santos, servir
a outras entidades, outras coisas aí que as religiões propõem. Eu não estou falando só disso, mas também a questão da vida em si de cada pessoa, como ela viveu, se ela fumava, por exemplo, se ela bebia, se ela tinha vícios de qualquer tipo, se ela traía o seu cônjuge, se ela vivia mais para o trabalho do que para a família, do que para Deus, do que para a família, do que para outra coisa, se ela vivia uma vida de miséria, se ela foi, né, vivia presa fazendo coisas que não devia, enfim, o histórico familiar, tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram e que era a servidão deles aos seus deuses. Porque todo mundo serve a alguém. Ou serve a um, ou serve a outro. Ou se serve a Deus, ou se serve, um exemplo, a Mamon, o dinheiro. Um exemplo que está na Bíblia também, Jesus fala disso. Então, todo mundo, toda a humanidade serve a alguém. Ela serve a alguém. Ou ela serve a si mesma, e automaticamente servindo a si mesma, aos seus desejos da carne, suas vontades, ela está servindo ao mal, ela está servindo ao diabo. Eva, naquele momento, serviu ao diabo. Ela fez o que o diabo incitou ela a fazer. E isso não acontece hoje em dia aos montes. Então, todos sempre vão servir a alguma coisa. Mas a questão é, quem serve a Deus de verdade? Com sinceridade e com verdade. Quem serve a Deus? Como servimos a Deus? Negando a nós mesmos. Negando a vontade da nossa carne, os nossos desejos. E ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Agora, mostre a quem você serve. Não viva uma vida de aparência, né? Então, a gente vê várias religiões, um exemplo, o macumbeiro, ele serve aos seus orixás, aos seus guias, aos seus deuses santos. É a fé dele. Jesus veio para ele também. Jesus estende a mão a todos. Deus dá oportunidade a todos. Mas cabe a cada um decidir a quem vai servir. A questão é, a quem a pessoa serve em vida vai ser o resultado dela depois da morte. Para onde a alma dela vai depois da morte. Se serviu a Deus, vai para onde Deus está. Se serviu a qualquer outra coisa que não seja Deus, vai para onde o diabo está. Porque o diabo, desde o princípio, serviu a si mesmo. Se achou iniquidade nele. É toma lá da cá, é sim, sim, não, não. É preto no branco. A quem a pessoa serve aqui é a quem ela vai servir na eternidade. Então, aqui é um momento de decisão. Hoje, aqui, agora, quiçá amanhã, depois de amanhã, até a volta de Jesus, que está muito próximo. Decidamos. Para quem já decidiu, permaneçamos, né? Para quem já decidiu Jesus, agora vem a batalha para permanecer nessa decisão até o fim. Porque se houver desistência no meio do caminho, acabou.
Tem uma passagem em Ezequiel que fala, olha, se o justo passar a vida inteira servindo a Deus, mas no último dia da sua vida ele desistir, ele desfalecer, não vai ser considerado os dias que ele serviu a Deus. Aqueles dias que ele serviu a Deus não vão salvar ele. Mas se aquele que viveu uma vida desordeira, uma vida inteira, na bandidagem, fazendo não preste, mas se no último momento ele crer de verdade e se entregar, aquele tempo que ele serviu ao mundo não vai valer. Mas sim aquele momento em que ele se entregou até o último momento. Ele se entregou ali. Ele realmente creu e se entregou. É salvo. Injustiça está escrito na palavra. Você pode pesquisar. É Ezequiel, eu não sei qual é o capítulo, mas fala sobre isso. Então, escolhei hoje a quem servais. Nesses últimos dias, Deus me permitiu estar no hospital. O meu avô, ele ficou internado, né? Mas eu creio que isso tudo foi resposta de oração, porque através das circunstâncias que Deus ele começa a agir na vida da pessoa, né? Através das situações, ele chama a pessoa, ele toca na pessoa. Ele quer tocar na alma de cada ser humano, na alma. Por isso que muitas vezes ele permite as situações difíceis para que ela pare um pouco a sua rotina tão desenfreada, longe de Deus, e venha acordar para a realidade espiritual. Para que ela possa ter a oportunidade de se entregar de livre e espontânea vontade, não por pressão, é claro. Porque Deus ama quem dá com alegria, não é? Deus, ele quer a sinceridade, a verdade, a espontaneidade, a humildade. Ele quer que a pessoa venha até ele com suas próprias pernas, mas ele vai usar de situações para tocar nessa pessoa. E aí vem, muitas vezes, as situações difíceis. Se ela não acorda em situações boas, se ela não vem pelo amor, muitas vezes ela vai vir pela dor. Então, Deus me permitiu viver esses momentos, esses dias, né? Por conta disso, eu não pude fazer os vídeos aqui. Mas muitas coisas Deus ensinou, muitas coisas Deus fez. E eu me alegro hoje por tudo aquilo que o Senhor proporcionou esses dias, né? Que foram tão importantes para a vida do meu avô, principalmente, e para a vida de cada um de nós que vivemos esses momentos. Então, ali eu também pude entrar em alguns leitos do hospital e ver a situação de algumas pessoas, umas se alimentando por sondas sem sentido algum ali, né, apenas vegetando, outras acordadas, se alimentando pela ajuda de um familiar, de um cuidador, mais lúcida, né, falando, conversando. Outras que tiveram AVC estão conscientes, mas ainda um pouco aéreas, estão ali deitadas numa cama, defecando e tendo que ser limpadas por outras pessoas. Em outros momentos, algumas bem lúcidas, pareciam estar bem, mas havia algo que estava fazendo elas ficarem ali, aguardando um milagre, aguardando uma cura, aguardando uma alta, aguardando a mão de Deus. E então, Deus permite a situação, Deus nos guia a estar levando uma oportunidade de salvação,
de libertação, de cura e oração e manifestação da fé. Porque pela fé, como a palavra de Deus diz, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé podemos fazer o impossível acontecer. É uma verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Se você quiser ver o que a fé pode fazer, vai lá em Hebreus 11, tem ali a galeria dos heróis da fé. E pela fé a gente desafia e é desafiado, né? Pela fé a gente leva vida para outras pessoas, a vida que somente o Senhor Jesus pode dar. O Senhor Jesus, que é a água da vida, eu pude levar uma água física, mas sobretudo espiritual. Uma água que pode fazer a mudança acontecer. Eu pude levar uma consagração, um óleo para ungir. Eu pude levar o Espírito Santo para aqueles que não têm. Claro que eu não batizo com o Espírito Santo ninguém. Quem batiza é o Senhor Jesus. A gente só leva a oportunidade porque estamos em um corpo. Somos barro. A gente é barro. E a gente, pela misericórdia do Senhor, faz o mínimo. O mínimo. Mas Deus nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, através desses utensílios da fé, a gente vai levando oportunidades, né? Cabe a cada pessoa decidir o que é que ela vai fazer. Cabe a cada pessoa decidir a quem vai servir, escolher a quem vai servir. Então, o povo aqui disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Deus é santo, Deus é zeloso, Deus, Ele quer a sua alma. Mas é necessário haver uma coisinha que João Batista ele veio pregar, a maior profecia de todos os tempos. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Deus escolheu João Batista desde o ventre. Ele continua a fazer isso. E João Batista veio a ser maior do que todos os outros profetas do passado. Está escrito isso também. Porque ele veio pregar arrependimento, ele veio aplanar o caminho para o Senhor Jesus ser visto pelo povo. Ele veio batizando com água, mas havia de vir aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele diz. Então, este Jesus é maior do que ele, que apenas batizou com água, que apenas veio trazer a oportunidade de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Através desse vídeo é chegado até você o reino de Deus. Mas você, cada um, deve escolher a quem vai servir.
através do arrependimento, que é uma tomada de decisão. Você está indo por um caminho, você dá uma guinada de 180 graus e volta. Você vai para outro caminho, você vai para outra direção, que essa direção seja o Senhor Jesus. Amém? Arrependimento, batismo nas águas para a morte da velha criatura, para que haja um novo nascimento, para que você, limpo de todas as suas transgressões, pecados, porque ficou para trás aquilo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Quando se levanta das águas, uma nova criatura nasce no espiritual, para que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, venha acontecer na vida dessa pessoa e ela venha a ser verdadeiramente filha de Deus nessa terra. Então vem o batismo com fogo, que vai aperfeiçoar a nossa fé, que vai nos moldar, nos sustentar até a volta do Senhor Jesus. Tudo isso não é coisa da minha cabeça. Está escrito na palavra de Deus. Busque enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, essa é a proposta de Deus para você. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não temos mais 10 anos nessa terra. Quiçá Deus abençoe a sua vida. 7 anos. Já estamos na tribulação, meus irmãos. Já estamos na tribulação. Claro, não sabemos o dia nem a hora, mas Deus, em toda a sua palavra, dá períodos. E se a gente prestar bem atenção, em muitas situações ele determinou dias. Assim como ele fez quando disse que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Assim como ele fez com Josué, ele deu a direção e Josué pôde levar o povo à terra prometida. E quando ele tomou para si o cajado de Moisés, né, ele disse ao povo, se preparem comida, porque daqui a 3 dias subiremos o Jordão. Subiremos. Sairemos do lugar onde estamos e iremos para a terra prometida. Então ele dá períodos. Deus dá períodos. E aqui estamos. Deus abençoe a sua vida. Nos preparemos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.